Primeiramente, devemos conhecer o discurso escatológico de Mateus 24, ou simplesmente o Apocalipse de Mateus 24. Trata-se de um texto difícil de interpretar, semelhante ao de Marcos 13. Eles são equivalentes dentro dos textos dos evangelhos sinóticos, que são o do próprio Mateus, o de Marcos e o de Lucas. Já fizemos um vídeo sobre o Apocalipse de Marcos 13. Logo, para entender todo o Mateus 24, é só ver esse vídeo. Link na descrição. Mas ainda sobre Mateus 24, antes de chegarmos ao tema central de nossa conversa, ele tem 51 versículos e precisa ser acrescido de Mateus 25 para uma melhor compreensão. Podemos dividir o assunto em 3 partes: a descrição dos sucessos futuros, o discurso sobre a vigilância e a parábola do juízo final. Percebam que o discurso sobre a vigilância avança no capítulo 25 de Mateus, porque neste capítulo temos as chamadas parábolas da vigilância ou parábolas da segurança. Elas acabam reforçando e fazendo parte do discurso sobre este assunto. A parábola do juízo final nem está em Mateus 24, mas no capítulo 25. Ela apenas reforça e ilustra o que é dito sobre tal juízo no capítulo anterior. Voltando ao Apocalipse de Mateus, precisamos compreender que o evangelista imagina Jesus saindo do templo de Jerusalém e voltando a contemplá-lo a certa distância. Essa imagem tem um alto valor simbólico. Jesus sai do templo pela última vez, deixa-o para trás para sempre e se reúne aos seus discípulos, a nova comunidade. O templo magnífico de gigantescas pedras lavradas, construído por Herodes o Grande, é um verdadeiro trampolim para saltar para o tema do discurso escatológico. Como vimos também no vídeo de Marcos 13, esse discurso é de difícil entendimento, porque muitos acontecimentos eram futuros e desconhecidos em seus detalhes. Aqui estão misturadas as duas coisas: a destruição do templo e o fim dos tempos, quando vier o Messias. Os apóstolos pedem sinais precisos para conseguirem uma data. Curiosidade. Esta curiosidade se mistura com o medo e Jesus não quer nada disso. Ele quer informar tais acontecimentos futuros e imprecisos para exortar todos os cristãos de todas as épocas a estarem preparados, vigilantes e perseverantes na fé, principalmente diante das dificuldades, dos obstáculos e das cruzes que acontecem em nossas vidas constantemente e também, de forma muito mais intensa, deverão acontecer no fim dos tempos. Feita esta pequena introdução, vamos analisar o seguinte trecho deste Apocalipse. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria
e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Pelos sinais que Jesus mostra durante todo o discurso, podemos perceber, com preparação, vigilância e perseverança, quando será o fim dos tempos. A data não importa. Tais atitudes devem ser constantes em nossas vidas. Aqui, os exemplos que acabamos de ler ilustram a incerteza quanto a uma data precisa. No tempo de Noé, a vida continuava aparentemente normal até que veio a catástrofe, da mesma forma que são as catástrofes naturais. Como dito no vídeo de Marcos 13, terremotos, fome, guerras e abalos cósmicos acontecem constantemente ao longo do tempo. Enfim, outras desgraças chegam em plena vida e atividade sem dar razões. No tempo de Noé, estava tudo normal até que veio o dilúvio e todos foram levados. Também assim será com a chegada do Filho do Homem. E aqui podemos interpretar de duas formas, olhando para a vida de cada cristão individualmente e para toda a Igreja de Cristo. Quando o cristão morre, o mesmo é julgado no juízo particular e, neste momento, encontra-se com o justo juiz, Jesus Cristo. Quando vier o fim dos tempos, Jesus retornará em plena glória por ocasião de sua segunda vinda, ou parousia, no juízo final, onde acontecerão a glorificação do mundo, o esclarecimento de todas as coisas, a ressurreição da carne e a justiça final. As duas realidades acontecerão, o juízo particular para cada ser humano e o juízo final no fim dos tempos. Nas duas, Jesus retornará. Sobre estas realidades, links destes vídeos na descrição. A vigilância, como já dito, é essencial, como nos versos 40, 41 e 42, enquanto o homem dorme, o ladrão vigia. A incerteza é a única certeza. Por isso, em seguida, Jesus conta as 3 parábolas da vigilância ou da segurança, a do servo fiel, a das 10 moças e a dos 3 administradores. Na parábola do servo fiel, verificamos a importância da responsabilidade dos administradores e dos servos perante o patrão. Vemos a necessidade de estarem preparados e atentos diante da falta de vigilância, convidando a perseverança. A esta dupla conduta correspondem a recompensa ou castigo, quando o dono da casa, o Senhor Jesus, retornar. O prêmio do servidor fiel do reino de Deus é o próprio Deus e sua causa. Na parábola das 10 virgens, destaca-se ainda mais a parousia, ou segunda vinda de Cristo, em plena glória. Descreve os cristãos que vivem a esperança entre a ressurreição de Cristo e a parousia. O reino dos céus é comparado a um casamento. Aqui, a mensagem principal é a mensagem da preparação. Um detalhe: quando as jovens prudentes se negam a partilhar o azeite, significa dizer que a preparação deve ser pessoal e insubstituível. A vigilância exortada no verso 13 nos mostra que devemos estar constantemente fiéis e dispostos a colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Mestre. E, por fim, temos a parábola dos 3 administradores, ou a parábola dos talentos. Como as anteriores, é um convite à fidelidade enquanto se consuma o tempo do juízo de Deus. Jesus elogia o servo
excessivamente precavido. Todos que recebem a mensagem do reino não devem se refugiar em uma segurança vazia. Os cristãos têm de fazer frutificar os bens do reino durante o tempo que é concedido para cada um. Não importa a duração, este é o tempo da igreja de cada um. Aquele que não faz isso, mesmo que ache que está colocando tais bens em segurança, no fim pode perder tudo. Sobre esse assunto, temos 2 vídeos, links na descrição. Da mesma forma, a igreja deve estar aberta e vigilante para não cair na comodidade e na rotina. Concluindo, o Apocalipse de Mateus 24, que se prolonga em esclarecimentos em Mateus 25, termina com um detalhamento do juízo final em Mateus 25, do 31 ao 46. Também sobre esse assunto em específico, link na descrição. Que Deus nos ajude a entender que o cristão deve ser prudente, deve estar preparado, deve ser vigilante e colocar-se em missão, fazer frutificar os bens do reino, buscando levar o evangelho a todos aqueles que encontrar. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.